Meus queridos irmãos e minhas irmãs, caríssimo Padre Marcelo, hoje a Santa Liturgia da Igreja chama atenção para a condição aflita do homem sobre a terra. Se vocês bem escutaram o texto santo, aqui nós temos um drama, uma mulher que não era israelita, mas uma pagã da região de Tiro e Sidônia, que não tinha mais a quem recorrer para ver a cura, para ver a paz de espírito de sua filha. E mesmo sem ser israelita, mesmo sem ser dos prediletos de Deus, aquela mulher se dirige a Jesus com o coração aflito, com o coração ali temente a Deus, e encontrando em Jesus, talvez naquele momento, a única resolução do seu grande problema. Só que nosso Senhor aqui é muito duro, chega até ser, socialmente falando, deselegante, mas tem uma razão. Nosso Senhor, nesse momento aqui, está deixando muito claro que primeiro Ele foi enviado para os filhos de Israel, os filhos da promessa, os prediletos, os escolhidos, os queridos de Deus. A antiga Israel, no momento, era o povo predileto e querido de Deus. E aqui nosso Senhor catequiza e diz para ela assim: olha, deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, não está certo jogar aqui as bênçãos de Deus para as criaturas antes dos filhos. Lembremos-nos que a apresentação no templo, a circuncisão, eram os ritos que tornava alguém oficialmente filho de Deus. E só podia fazer esses ritos aqueles que nasciam de judeu. Pagão não poderia, de jeito nenhum. E nosso Senhor, nesse trocadilho aqui, Ele está deixando muito claro: primeiro os filhos, depois as criaturas, primeiro aqueles para os quais eu fui destinado, depois os outros todos. E a mulher aqui entendeu: deixa que os filhos fiquem primeiro saciados, quer dizer que primeiro os filhos, depois as criaturas. Primeiro os israelitas, depois os pagãos. E a mulher aqui não discorda dele, mas no ímpeto de sabedoria ela diz: é verdade, Senhor. O Senhor tem razão, está certo. Mas os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas que as crianças deixam cair, ou seja, não tem problema, resolva logo o problema dos filhos, mas depois olhe aqui para as criaturas, olhe aqui para o meu sofrimento, olhe aqui para esse coração aflito. O Senhor está certo, mas resolva o meu problema. Olhem a atitude humilde dessa mulher.
não tem problema, resolva a sua demanda, mas depois olhe para mim. Minha gente, nunca se ouviu dizer na história da igreja, na história do povo de Deus, que um coração aflito, que um coração ali temeroso, não fosse escutado por Deus. A aflição sempre foi sementeira de fé. Um coração aflito de alguém que tem fé, sempre é um coração generoso a Deus, aberto a Deus e capaz de fazer propósitos de mudança de vida que antes da aflição seria incapaz de fazer, que antes da aflição seria totalmente incapaz de ter a disposição de a Deus prometer. Embora muitos, quando estão aflitos, prometem e depois que conseguem o intento que desejam, abandonam aquilo que a Deus haviam prometido. O homem, nas suas dores, nas suas dificuldades, no seu sofrimento, sempre, mas sempre abalou as estruturas dos céus. Por quê? Porque Deus, nosso Senhor, nunca abandonou aqueles de coração aflito, aqueles pobres, os sofredores. Tanto que a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo sempre foi uma mensagem muito misericordiosa e continua a ser até hoje na igreja. O que muita gente não consegue compreender, muitas vezes, pelo legalismo da lei, não conseguem compreender que a igreja busca sempre olhar com misericórdia para todos aqueles sofredores, para todos os que estão sofrendo, porque Deus assim se manifesta e se aproxima. Porque Deus, nosso Senhor, sempre está próximo de um coração sofredor, sempre está próximo de um coração aflito. É sabido por todos nós que quando alguém que tem fé passa por uma grande dor, por um grande sofrimento, daquele sofrimento ali sempre saem grandes graças e bênçãos dos céus. E de um modo todo particular, nós que somos tementes a Deus, conseguimos enxergar com olhos de fé a nossa vida antes da aflição e a nossa vida depois da aflição. E depois da aflição, por incrível que pareça, sempre tudo se estabiliza. Por quê? Porque ali nós vemos que Deus está conosco e não nos abandona. E Jesus, ao escutar aquela resposta com tanta fé daquela mulher, Jesus diz assim: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa, o demônio já saiu de tua filha. Ou seja, a tua fé em mim vai libertar a tua filha, que você está fazendo o pedido, que você está fazendo a prece. Lembrem do que eu falava a vocês no domingo passado. Existe uma mística muito grande na Igreja de Jesus Cristo, onde nós podemos rezar uns pelos outros, onde nós podemos rezar uns pelos outros e conseguir graças pelos outros. Daqui a necessidade que nós temos de rezar, não só por nós, mas rezar por todos aqueles que estão sofrendo. Lembrem que eu dizia a vocês um domingo assim: olha, não é só colocar nada no status, mas é de verdade partilhar a dor
mas é de verdade ter compaixão. E eu até dizia assim, muitas vezes eu provoco questionando: já rezou por essa pessoa? Pare 2 minutos e reze. Porque nós devemos ter sim compaixão do sofrimento e da dor do outro. Porque mesmo que o outro não seja merecedor naquele momento daquela graça, por nós sermos amigos de Deus, Deus pode escutar com dignidade e atender o nosso pedido por aquele que está sofrendo. E isso é a intercessão da fé da igreja. E nós temos que aprender sempre a rezarmos uns pelos outros, para que possamos juntos alcançar o céu. Devemos sempre buscar rezar uns pelos outros, pela nossa conversão, pelo nosso crescimento de fé, para que um dia nós possamos juntos alcançar os céus.